Olá, alunos do primeiro ano da nossa rede municipal de ensino. Professora Maria Tereza, agora é a nossa sequência didática de matemática, não é? Isso mesmo, Carol. Aula 4, hein? Aula 4. O que a gente vai abordar hoje? Carol, hoje é o nosso primeiro dia de batalha. Gostei. Alunos, já sabem, né? A aula de vocês começa agora. Pois bem, antes da gente iniciar no jogo da carta campeã, na nossa primeira batalha, o que a gente tem aprendido nessas nossas aulas? Já fizemos aula 1, aula 2 e aula 3. A gente já confeccionou, né? Confeccionou as cartinhas, pesquisamos informações, comparamos as fichas técnicas e analisamos e tivemos uma visita bacana ao zoológico para coletar mais curiosidades e informações técnicas sobre os nossos animais. E hoje é o grande dia, tchan, 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 da nossa batalha. E para o nosso jogo, né, para a nossa batalha, além das cartinhas, né, produzidas pelos alunos da Escola Municipal Tereza Cristina, da turma do primeiro ano, nós também precisamos de quê? De regras. Vamos ver? As regras do jogo. Elas se assemelham com as regras do jogo do Super Trunfo. Afinal, o nosso jogo de cartas, carta campeã, né, dos animais, com a temática de animais, tem essa semelhança com o jogo do Super Trunfo que a gente jogou lá na nossa primeira aula. Então, vem comigo ler as regras. Atenção, hein? Primeiro, as cartas devem ser embaralhadas e cada jogador só pode ver apenas a carta de cima. Olha só como deve ficar. A gente vai embaralhar as cartas e distribuí-las a todos os jogadores. Quando você receber a arrumação correta, deve ser desta forma, para que a gente apenas veja a primeira carta de cima do montinho que está nas suas mãos. Segue lá, continua na leitura das regras. O jogador que iniciará a partida escolhe uma das características da sua primeira carta. Atenção, no jogo de carta campeã, nós só temos duas características, tá certo? Nós só temos peso e tempo de vida. Então, o jogador que vai iniciar a partida deve escolher, qual é o seu maior número que irá vencer as outras demais cartas do jogo. Tá certo? A gente precisa estar atento, ser observador e saber fazer essa comparação das informações dos dados numéricos. Terceira regra: os próximos jogadores também vão ler o valor da mesma característica em suas cartas. E por fim, quem vai ganhar a partida? O jogo vai ser vencido por aquele que tiver o maior número, né, o maior valor em uma das suas características escolhidas. Tá certo? Vamos lá verificar se a turminha da escola Tereza Cristina conseguiu compreender essas regras do jogo? Vem comigo! Fala, galerinha! Estamos aqui para mais uma aula da nossa sequência didática Carta Campeã de Matemática. E hoje é a nossa quarta aula. Sabem o que a gente vai fazer hoje? Alguém sabe aí? Diga, Isis. Jogar. Hoje é o dia da grande batalha! Que massa! Diga aí. Dever no livro. Dever no livro, tem dever no livro hoje. Tem o que mais? Jogo de bichos. Hoje vai ter o jogo de bichos. Agora vamos fazer uma retomada do que a gente fez desde a primeira aula. Nós fizemos um jogo do Super Trunfo para conhecer as regras. Na segunda aula, a gente também fez uma pesquisa das informações e curiosidades sobre os animais que estão hoje nas nossas cartas. Também analisamos e comparamos os números das informações técnicas de cada ficha dos animais. E, finalmente, construímos o jogo da carta campeã, as cartinhas que estão hoje aqui sobre as nossas mesas. E, finalmente, exatamente, fizemos o desenho, fizemos a escrita dos números, do peso e do tempo de vida. Estão preparados? Sim! Boa! Agora é o seguinte,
Vamos às regras desse jogo, tá bom? É uma batalha, é o jogo da carta campeã. Como é que se joga esse jogo? Cada jogador vai ter direito a 3 cartas, combinado? Arruma aí no seu montinho as suas cartas do jogo. Em cada carta, a gente tem 2 características: peso e tempo de vida. No montinho que já está arrumado na mão de cada jogador, a gente só pode olhar a carta que está em cima, que é a primeira carta. Não podemos abrir o nosso jogo de cartas como se fosse um baralho. Não pode. E nem trocar. Só podemos observar, Cecília, a primeira carta que está acima, João Vitor. Não, precisamos arrumar o nosso jogo de cartas desta forma. A gente só pode ver a primeira carta de cima, ok? Pronto. Após essa separação, a gente precisa decidir quem é o primeiro, qual vai ser o primeiro jogador que vai lançar a sua carta. E vai escolher também uma das 2 características, ou peso ou tempo de vida. Por exemplo, Isis começa jogando. Isis escolhe peso ou tempo de vida. Escolhe, Isis, por favor. Peso. Peso. Quando ela jogar a carta dela e escolher o peso, deve ter sido porque a Isis pensou bem e que o peso desse animal da Isis tem o maior número entre as 2 características. Então, a colega Cecília precisa lançar na mesa a primeira carta do seu montinho. Lança sua primeira carta, Cecília. Gente, a Cecília está olhando as outras cartas. Ela pode fazer isso ou ela precisa jogar a primeira carta do montinho? A primeira carta que está no montinho. Agora a gente vai fazer o quê? A batalha! E para fazer a batalha, a gente precisa olhar apenas uma característica, um único número. Isis, qual é o seu peso? 600. O número 600. Como a gente lê esse número, pessoal? 600. 600 quilos. É o peso de qual animal, Isis? Dromedário. Dromedário. E agora a Cecília vai fazer a leitura da sua carta, do peso também. Qual é o seu número? 100. 100. Pessoal, nós estamos em batalha. 100 ou 600? 600. Qual o maior número? 600. Então, quem é a carta campeã? Isis. Então, a colega precisa levar para o montinho dela, guardando as 2 cartas que ela ganhou no jogo, atrás de todo o montinho que ela já tem na mão. Todo mundo entendeu as regras do jogo? Sim. Quem será o vencedor da batalha? O vencedor da batalha é quem ficar com todas as cartas do colega, do seu adversário. Preparados? Sim. Vamos lá! Pessoal, agora cada um forma aí o seu montinho, o seu bolinho, porque a gente vai precisar fazer uma atividade agora individual, tá certo? Vamos precisar utilizar o livro num jogo, numa situação de batalha, tudo bem? E agora a atividade vai ser individual. Vou pegar primeiramente a Cecília e a Isis, ok? Vamos lá? E agora, meninas, embaralhem suas cartas, embaralhem de olhos fechados, nada de ver as cartinhas escolhendo qual que vai ficar na frente. Tchan, tchan, tchan. 1, 2, 3 e já!
Preparou a primeira carta do jogo? Atenção, acabou. Primeira carta do jogo. Vou fazer unidunité, ok? Unidunité, salamé, mingue. O sorvete colorido escolhido foi você. Cecília, lança a primeira carta, diz o nome do seu animal e qual dos dois números que é maior da sua carta você vai escolher a característica. Sucuri e 100. Agora, antes de você dizer o número, qual é a característica desse animal que você escolheu? Foi peso ou tempo de vida? Peso. Peso. Peso, sucuri 100. Isis, seu primeiro animal de cima, sua primeira cartinha, coloca. Diz o nome do animal e diz o seu peso. Geometria. Qual o peso? 600. E agora quem ganhou? Isis. Por que ela ganhou? Que o número desse é maior do que esse. Então, o número 600 é maior do que? 100. É? Tem certeza? Você concorda, Cecília? Por que você concorda? Porque esse daqui vem muito depois. Porque o número 600 vem muito depois de 100? Ok, então leva para o seu montinho. Ai! Agora você, Isis, escolhe o primeiro animal do seu montinho e batalha com a sua colega. Urubu-rei. Urubu-rei. Qual é a característica? Tempo de vida. Qual é o número que nós temos aí? 30. 30. Coloca na mesa, garota. E agora, Cecília, vai batalhar com o quê? Onça pintada. Qual é o tempo de vida da onça pintada? 15 meses? 15 anos. 15 anos. Qual dos dois números é o maior aqui para ganhar essa batalha? 15 ou 30? 30. Por que, Isis? Você acha que 30 é maior do que 15? Porque Vamos escrever no quadro? Nós temos o número 15 da Cecília e o número 30 de Isis. Olhando para os dois números, por que você acha que o seu número é maior do que o da Cecília? Olha para o número. Cecília, pode responder também. O 2 vem primeiro do que o 3 e o 1 vem primeiro do que o 2. O 2 vem primeiro do que o 3 e o 1 vem primeiro do que o 2. E onde é que entra esse 2 aqui? Eu estou entendendo a lógica da Cecília, ela só precisa articular melhor essa fala aí. Aqui é um 2. Se a gente fizer, lembram da nossa aula anterior, que a gente construiu uma reta? Se eu tivesse 2 pontos aqui, quem ficaria nesse ponto? Aqui eu tenho o número 0, aqui eu tenho o número 50. Vou apagar esse número 2, tá certo, Cecília? Se eu tenho uma reta e eu tenho 2 pontos, quem ficaria nesse ponto A e quem ficaria nesse ponto B? A letra A é o 15, o 30 e o B é o 30. Então, olhando numa sequência de uma reta numérica, contando na sequência, o número 15 vem primeiro. É isso que você tentou explicar, Cecília? Porque entre o número 15 e o número 30 tem a sequência da família do 20. Tá vendo que o número 2 entrou aqui? Então, o número 30 é maior, porque a nossa sequência, né, é crescente, ela aumenta, é do menor para o maior. Então, quem é que será que vai levar essas 2 cartas aí para o montinho? Eu. E, de novo, hein? Arruma lá atrás. Bom, última rodada. Escolhe aí, por favor. De novo que você vai começar, porque você venceu. Primeiro animal. Peso. O nome dele é peso? O zebra. Zebra de greve. Qual é a característica? Peso. Peso. Qual é o peso desse animal? Lê para os algarismos que formam esse número. 3. 4, 0.
340. Cecília, consegue ler esse número para a gente? Qual é o número formado por 340? Consegue? Aqui, olha só, nós temos o algarismo 3, que está ocupando a ordem da centena. O algarismo 4, que está ocupando a ordem da dezena. E o 0, que está na unidade. Então, esse 3, ele tem valor de 300. Já dei alguma dica aí para vocês? Olha só como a Pro está lendo. 300 e... Dezena e unidade. Vamos ler esse número? 340. Perfeito, 340, tá certo? A gente somou centena mais dezena e unidade. 340 é o tempo de vida. Tempo de vida não, peso. Agora você, qual é o seu animal? Coati, qual é o peso dele? De 4 a 11. 11 quilos. E agora? 340 quilos ou de 4 a 11 quilos? Qual dos dois ganhou? Fala pra gente o nome do animal que ganhou. Ah, pensei que Isis era o nome do animal. Não, o nome do animal é? Zebra de greve. Zebra de greve. Então, de novo, ganhou. Quem é o vencedor dessa partida? Isis, palmas para ela. Na página 167, vamos ver qual é a atividade proposta do caderno Nossa Rede? Atenção! Na questão 6, cada aluno, individualmente, deve escolher apenas 2 cartas do seu jogo e completar uma nova tabela. E depois responder algumas questões que seguem. Vamos ver como os alunos lá se saíram nessa questão de tabela? Agora não mais com a Pro. Os alunos da Escola Municipal Tereza Cristina vão ter que fazer isso individualmente. Então, é importante identificar quais são as características solicitadas da carta 1 e da carta 2. Tudo bem? E não confundir o peso e o tempo de vida. Se liga, hein? Meninas, quando eu digo 165, calma, não abre o livro. Qual é o número que forma 165? 6. 5. 0. Esse 6 aqui na frente, ele está escrito 600. Ele tem valor de 600. A Pro falou 600 ou 100. Vocês nunca foram comprar um cento de quiabo para fazer um caruru? Não. Essa palavra cento, olha como a Pro vai escrever. Cento. Cento. Diz alguma coisa a vocês? Lembra algum número? Não. Boa, garota. 100 é a quantidade de 100 unidades, tá certo? Então, esse número é 165. Abre nessa página. Hora de fazer atividade individual. Vocês vão ter uma tabela e vocês vão precisar escolher 2 dos animais de vocês. 165, você ainda está na família dos 70, 80, já está chegando, entrou no 100. 115, 117. Cecília já está mais perto. Vai passando a página, Cecília. Sequência didática, carta campeã. Questão número 6. Achou? Nós temos aqui uma tabela, tá certo? Vou ajudar Isis. Isis, você está em 130. Vamos passando. 130, 140, 150, 165. Dedinho na questão número 3. Dessas 3 fichas de animais, escolham apenas 2. Isis, Cecília, dessas 3 fichas de animais que a Pro está mostrando de vocês, vocês vão escolher apenas 2. Cecília escolheu sucuri. Isis, escolhe a sua, por favor. Dromedário e zebra de greve. Ótimo.
Agora eu vou retirar essas duas cartas e vocês vão precisar preencher essa tabela, tá certo? Meninas, as tabelas, elas servem para organizar as informações. Quais são as informações para a gente preencher na tabela? Peso, tempo de vida. Peso e tempo de vida. O nome do animal não precisa agora, tá certo? De um lado, você vai preencher com as informações de peso e tempo de vida de zebra greve e do outro lado você vai preencher com o peso e o tempo de vida do dromedário. Cecília, a mesma coisa para você. A onça pintada e a sucuri. Podem começar. E tem uma coisa interessante. Pode começar a escrita. A tabela é bastante bacana, é bem utilizada na área da matemática para a gente localizar as informações rapidamente. As informações aí têm que ser bem claras, bem precisas. A prova vai complementar a informação. O número 340 sozinho, ele pode dizer qualquer coisa. Perfeito. O complemento é o símbolo de quilo. Muito bem. Não pode esquecer, viu, Cecília? De escrever também no tempo de vida que a quantidade de tempo aí é de anos. Tira de cima do livro porque a gente vai precisar das informações. Isis, novamente, o número 50 sozinho diz respeito a qualquer informação. E isso complementa aí. Anos, 50 anos. Tem um S no final. Perfeito. Anos, anos. Se alguém pega a nossa tabela para localizar, imagine que encontra aqui o número 340 e não tem essa informação de peso. Isis, se a gente pega uma tabela e aqui está escrito apenas o número 340, imagina 340 apenas e não tem na nossa tabela essa informação aqui de peso. Quilo. Isso, mas se eu encontro o símbolo de quilograma, eu consigo identificar que esse número aqui diz respeito a uma característica ou a uma medida que significa peso, tá certo? A mesma coisa, Cecília, com o tempo de vida. O tempo de vida do seu animal é 12 a 30. Se eu não tenho essa informação da minha tabela, o que significa 12 a 30? Eu preciso do complemento. O complemento é a palavra anos, porque indica o tempo, ok? A minha tabela foi bastante grande, não foi? Coloquei lá no quadro. E quem me ajudou? A turminha do primeiro ano da Escola Municipal Tereza Cristina. A gente localizou, escreveu e identificou quais eram os dados numéricos, certo? Importantes para aquela confecção de tabela. E agora, tabela pronta, fica mais fácil da gente localizar as informações necessárias que a questão está pedindo. Na letra A, ela pede qual das duas cartas, olha só, lembrando que é uma questão individual, tá certo? Não é hora da batalha ainda no grupo. Qual é a carta que ganha a batalha do peso? Entre as duas cartas escolhidas, a característica selecionada agora é o peso, tá certo? É a primeira característica da nossa cartinha. Então, os alunos vão pôr em comparação, você também aí de casa, comparar essas duas informações numéricas. E na questão da letra B, qual é a carta que ganha a batalha no tempo de vida? Já sabe? Então escolhe duas cartinhas do seu montinho, do seu jogo e confecciona aquela tabela para depois responder as questões da letra A e da letra B. Aqui, nessas respostas, vão ter variações, tá certo? A minha resposta é diferente da Maria Vitória, é diferente da Cecília, é diferente do Anderson, tá certo?
cada aluno vai responder de uma forma diferente. Vamos ter diferentes possibilidades de resposta aqui. Vamos ver como ficou? Agora nós vamos passar para a página seguinte, página 168. Vocês irão observar, analisar essa tabela que vocês acabaram de construir e responder a questão da letra A e a letra B. Qual das suas páginas 168, Isis, está antes ou depois de 167? Você está na página 167. A página 168 está depois, Isis. Na letra A, qual das suas duas cartas, Isis, ganha a batalha do peso? Dromedário. O dromedário. Então, você precisa escrever dromedário. Cecília, a mesma coisa. Qual das suas duas cartas ganharia uma batalha em relação à característica do peso? Seria a onça pintada ou seria a sucuri? Sucuri. Vamos lá observar, Cecília? Entre a sua sucuri, que o peso é 100, e o peso da onça pintada, que é de 35 a 130, qual dos dois ganharia a batalha do peso? Onça pintada. A onça pintada, por quê, Cecília? Porque ela tem 35 De 35 a 130. 130. Cecília, lembra da palavra cento que a Pró falou? Então, aqui a gente tem 130. Qual dos dois animais? A sucuri, que tem 100, ou a onça pintada, que tem 130? Onça pintada. Onça pintada, muito bem. Então, escreve aqui. Quem ganharia a batalha do peso seria a onça pintada. Cecília, agora na letra B. Que carta ganharia a batalha entre o tempo de vida? Sucuri. Então, escreve a palavra sucuri, que seria a carta campeã do seu tempo de vida. Olha só, a nossa aula está chegando ao fim, mas você aí de casa continua se preparando, porque vem aí a nossa próxima aula, aula 5 da sequência didática Carta Campeã. Então, os alunos da Escola Municipal Tereza Cristina têm desenvolvido, e você também, hein, diversas habilidades. Construção de tabela, construção de jogo de cartas, localização de informações numéricas e comparação de números importantes aí do nosso joguinho de cartas. E agora, se você perdeu alguma aula, não se preocupa. Todas as aulas continuam sendo disponibilizadas na playlist lá no YouTube, na página da Secretaria Municipal de Educação de Salvador, tá certo? Comenta, curte, compartilha com seus amiguinhos também e não fica de fora dessa. Tchau, tchau!